aqui animadíssimos para corrigir questões da IDECAM, entender como a IDECAM trabalha, né? Qual que é o perfil dessa organizadora e principalmente fazer muitas revisões, né, de conteúdo a partir das nossas questões. Então nós vamos revisar muita coisa legal. Você está aí animadíssimo, eu também estou daqui animadíssima. Mandar um abração pro Ailton Zuc, sempre agradecer aí a parceria com o Adelante, porque eu tenho certeza de que parcerias são firmadas a partir de trabalho realizado com uma conduta séria, com uma conduta ética, e eu acho o Adelante, gente, um exemplo disso, e em especial a figura do Ailton Zuc, que é uma figura assim que super me motiva, é um cara pra cima, alto astral, um excelente professor, então boas energias para toda a família Adelante e muito orgulho de fazer parte dessa família também. Então muito bom, assim, né, participar dessa equipe tão, como é que eu posso dizer, cuidadosa na seleção de conteúdo, na abordagem, na eficiência com que trata o concurso público e o sonho do seu aluno, respeito a esse aluno, tá? Então, muito obrigada aí pela parceria e pela oportunidade de sempre com o Adelante. Bom, pessoal, nós vamos começar com essa prova aqui, que são questões da prova de educação do professor para o concurso de professor de educação física do Instituto Federal da Bahia, que é uma prova recente da IDECAM. E aí, a partir das questões, eu vou trabalhando com vocês os conteúdos mais cobrados pela banca, tá? E no finalzinho vou fazer um mapa da prova para vocês. O que eu tenho aqui? Um texto. A IDECAM trabalha sempre um texto, Flávia? Não, nem sempre a IDECAM trabalha um texto só. Há provas com um texto longo e há provas também com vários textos mais curtos. Então, o perfil da IDECAM nesse sentido é bastante variado, beleza? Então, vamos proceder à interpretação de um grande texto para a gente entender um pouco melhor dessa dinâmica. Para o professor Pasquale, é preciso ler para escrever bem. Então, fazendo aí a associação entre leitura e escrita. Um dos requisitos para que uma pessoa escreva claramente é ler bastante, especialmente os textos clássicos. Então, gente, pessoal que está aí querendo, né, fazer uma boa redação, né, já está aí a dica do professor Pasquale, textos clássicos. A recomendação é do professor de língua portuguesa, Pasquale Cipro Neto, idealizador do programa Nossa Língua Portuguesa, exibido pela TV Cultura. Pasquale, que é colunista do jornal Folha de São Paulo, esteve na Unicamp na tarde desta terça-feira, onde ministrou palestra sobre o tema Redação Fluente e Raciocínio, requisitos essenciais em textos acadêmicos. Então, os requisitos para um texto acadêmico, redação fluente e raciocínio, né? A pessoa entender ali da dinâmica que está sendo apresentada dentro do texto, como concatenar as ideias, né? O convite para que Pasquale viesse à universidade partiu do professor Celso Dalré Carneiro, coordenador do programa de pós-graduação em Ensino e História de Ciências da Terra, do Instituto de Geociência. A palestra foi apresentada no contexto da programação que comemora os 50 anos da Unicamp. De acordo com Pasquale, os clássicos são sempre uma ótima referência para quem quer aprender a escrever bem. Então, novamente, né, ele faz a referência aí aos clássicos como suporte para quem quer escrever bem. A despeito de os seus autores serem brasileiros ou estrangeiros. Então, para você que está aí de bobeira, autores brasileiros, na minha opinião, clássicos e muito bons, Machado de Assis, né? A gente pode aí apostar também em Raul Pompeia. Então, a gente tem Érico Veríssimo, eu gosto muito, né? Um pouco mais contemporâneo. Então, a gente tem bons autores clássicos e em outros países, Dostoiévski, Victor Hugo, boas opções aí de leitura para quem curte literatura. Uma sociedade que despreza os clássicos é uma sociedade burra, seja ela acadêmica ou não. O Brasil, infelizmente, tem desprezado os clássicos. Muita gente acha que para escrever bem basta ter o conhecimento linguístico do dia a dia. Claro que, na verdade, vai um pouco além disso, né? O que é uma tolice profunda. Além dos clássicos, é preciso ler outros textos, jornal, bula de remédio, rótulo de sucrilhos. Então, na verdade, ele está expondo aqui, né, que a escrita, ela requer
mecanismos de letramento mais aprofundados. E esses mecanismos pautados na leitura de gêneros textuais variados, jornal, bula de remédio, rótulo de sucrilhos, textos literários, ou seja, uma diversidade grande aí de gêneros. É fundamental estar informado de tudo que for possível e compreender as linguagens todas. Obviamente, para escrever também é preciso pensar. Então, para escrever é preciso pensar. Por isso que ele fala que a escrita depende de um raciocínio fluente, né? O exercício mental constante nos faz descobrir a concatenação mental das coisas e também das palavras, das frases, dos textos. Sobre o uso da internet como ferramenta para o exercício da leitura e da escrita, Pasquale citou o filósofo, linguista e escritor Umberto Eco. Gente, Umberto Eco textos muito bons. Falecido em fevereiro deste ano, que afirmou que a rede mundial de computadores deu voz aos imbecis. A internet é muito mal utilizada. Embora tenha tudo para ser uma ferramenta maravilhosa, ela é um arquivo monumental. Mas as pessoas preferem, por exemplo, ler somente o título de um texto jornalístico, que muitas vezes é mal construído, tirar conclusões e já sair escrevendo o diabo. Ou seja, emitindo um juízo de valor nem sempre coerente, né? Sobre temas diversos, nem sempre de domínio do interlocutor, e aí vai. A linguagem da internet, diz Pasquale, é ótima para uma dada situação, mas as pessoas não podem achar que ao dominar somente esse código, que é o código da internet, né, a vida estará resolvida. Não é possível escrever um texto acadêmico com a linguagem da internet. É preciso ter um guarda-roupa linguístico amplo. Não dá para achar que com uma roupa apenas eu posso ir a todas as situações. Eu adoro essa metáfora de língua portuguesa é como um guarda-roupa, né, gente? Porque é bem assim. A gente não usa o mesmo repertório linguístico em todas as situações comunicativas. E é o que ele está dizendo. Muitas vezes a gente se vale da linguagem da internet em outros ambientes. E essa linguagem nem sempre estará adequada quando projetada em outros ambientes. É claro que a gente sabe que o mais importante dentro de um processo linguístico é a transmissão da mensagem, é a convicção de que o outro entendeu aquilo que se pretendia dizer. Mas em determinados contextos a formalidade é necessária. Então, se você vai fazer uma redação de um concurso, por exemplo, a formalidade é necessária. O registro dentro da norma culta, gente, é imprescindível, senão você vai perder ponto. Então, ou seja, não é uma questão aí a ser escolhida, é uma questão de ser cuidadoso com o trato linguístico para evitar prejuízos na nota, né? Sobrevivência, vamos dizer assim. Bom, então o texto, né, basicamente lá, observem sempre as referências. Quando a gente vai ler um texto, a gente está sempre muito atento a isso aqui, ó. Que tipo de texto aqui já tem uma referência para você, ó. Para o professor Pasquale é preciso ler para escrever bem. E não apenas os clássicos, né? Que fique claro que ele defende uma leitura para além dos clássicos. É preciso que a pessoa seja de fato leitora, que ela tenha o hábito de ter o contato com a linguagem escrita para que ela possa projetar essa escrita em outros contextos comunicativos, né? Então é isso que a gente tem que falar aqui e aí a gente já vai avaliar basicamente o nosso texto, né? Então eu tenho um texto. E aí, uma das questões mais comuns em prova, né? Então, vamos pensar assim, texto, questões comuns. São questões de tipologia. Questões perguntando sobre aspectos de linguagem do texto. Questões perguntando sobre partes específicas do texto, que eu vou chamar de questões de inferência. Então, quando eu penso em tipologia, o texto pode ser dissertativo, descritivo, narrativo, expositivo, injuntivo, são as principais bases de o quê?
tipologia, isso aí cai muito em prova, né? Um texto dissertativo, ele apresenta uma tese. Normalmente, ele está respaldando uma determinada opinião. Ele pode ser um texto dissertativo argumentativo, por exemplo. Então, um texto que é dissertativo, há um predomínio de opiniões dentro daquela construção. Então, tese e opinião. Um texto descritivo, basicamente, ele vai ter um caráter estático, e observacional, ou seja, vai ser pautado naquilo que se observa. Um texto de natureza narrativa, ele vai ser sempre uma sequência de ideias, fatos e ações, haverá mecanismos de evolução temporal, né? Depois, e daí? Quando eu penso num texto narrativo, eu vou ter onde, quando, quem e principalmente o que. Onde e quando, a gente está fazendo uma referência aí ao contexto espaço-temporal. Quem? Personagem, né? E o que? O próprio fato em si. Então, quando a gente observa aqui, né, a forma narrativa, a gente percebe que há elementos marcando uma evolução temporal. O texto expositivo está sempre baseado na realidade, né? Então, a exposição, ela tem como base conceito e análise. A exposição é sempre o que é, né, gente? Não é o que eu penso sobre. Então, a exposição, ela está baseada na realidade. Enquanto a dissertação é o que eu penso sobre, né, a exposição é o que realmente é. E depois eu tenho o texto injuntivo, que é procedimental, instrucional. Em termos de linguagem, o texto pode ter uma linguagem prioritariamente denotativa, quer dizer, baseada no sentido que real, conotativa, baseada no sentido figurado, mas eu ainda posso ter outras referências de linguagem. O texto pode ter uma linguagem predominantemente formal, que respeita as regras gramaticais, então culta, ou coloquial, que é uma linguagem informal. E ele pode oscilar aqui, né? O texto pode ter recorte verbal ou não verbal. No caso, a gente tem um texto verbal, né, que se vale de palavras. Então, verbal, o código é o alfabeto. Então, a gente tem código alfabético. Não verbal, outros códigos. Imagens, cores, né? Numa questão de inferência, o que eu tenho que avaliar, né? Estarão erradas. Alternativas que extrapolarem o texto. Limitarem o texto.
Então, estarão erradas alternativas que extrapolarem o texto, limitarem o texto, contradizerem o texto ou que não se ajustarem ao tema propriamente do texto. Então, aqui eu fiz um resumo dos principais pontos que podem ser cobrados em interpretação de texto, né, para a gente já pegar essa base de revisão. Então, uma questão comum é a de tipologia textual, perguntando se o texto é predominantemente dissertativo, descritivo, narrativo, expositivo ou injuntivo. Sempre pensando, gente, que as questões vão perguntar predominantemente. Deixa eu fazer uma outra reflexão com vocês. É possível que um texto seja mais de uma coisa, então ele pode ser dissertativo, expositivo. Ele traz uma opinião embasada na realidade. Olha que beleza. Ele pode ser dissertativo, argumentativo, se vale, por exemplo, de um argumento de autoridade, né? Faz referência a outras fontes credenciadas para justificar um dado posicionamento. Então, eu posso ter um texto com tipologias duplas. Eu posso ter um texto predominantemente narrativo, descritivo. E aí a gente vai analisar o que está acontecendo no contexto do texto que a gente está estudando, tá? Vai chegar uma questão sobre isso. Bom, aí vamos às questões. Já de cara, leia o texto e responda as questões de 1 a 9. Então, a gente pode olhar que tipologia tem a ver com o que predomina, beleza? Com base nos conceitos de tipo textual, é correto afirmar que há no texto a predominância de características, tá? Então, vamos só pensar aqui. O que vai ter mais nesse texto? Exclusivamente narrativas, a gente já sabe que não vai ser isso, né? Então, o texto ele não tem referências narrativas. Eu vi a fonte e vi que estava na categoria notícia. Exclusivamente descritivo, também o meu texto não traz esse viés descritivo, né? Porque ele não está falando de um personagem, de um cenário, de uma paisagem, ele não traz nada disso. Então, eu tenho argumentativo, injuntivo, informativo, argumentativo, injuntivo, argumentativo. Bom, eu não tenho basicamente um conceito dentro desse texto. Então, basicamente, eu vou falar assim, ó, a base conceitual, que seria mais expositiva, o texto não traz. Eu também não tenho propriamente argumentos, eu tenho mais, assim, um texto que traz a opinião. E esta opinião, né, está baseada em um gênero que é notícia, a gente já tinha colocado aqui. Ele defende uma tese. Qual é a tese, né? Para saber ler, para saber escrever bem, né? Isso aqui, ó, para escrever bem, deve-se ler os clássicos, né? Os clássicos devem ser lidos. Deixa eu até concordar aqui certinho. Os clássicos devem ser lidos. Então, pelo fato de ser uma notícia, eu vou trazer aqui. Ah, ele fala de um evento, né? Eu tenho ali basicamente um evento dentro da Unicamp. Ele fala do motivo do evento. Quem propôs? Então, a base da notícia é informativa. Logo, o meu texto deve ser predominantemente informativo a argumentativo. O injuntivo estava fora. Por quê? Que tipo de texto é injuntivo? Uma bula, uma receita, uma cartilha, considerandos de lei. Então, a injunção também estava fora. Eu poderia fazer por eliminação. O meu texto não é predominantemente narrativo, porque não existem sequências narrativas no texto. O texto não está contando uma história, né? Ele está falando de um evento. Bom, também não é descritivo, porque ele não descreve nada. Então, vou trabalhando aqui, ó. Eu tenho uma opinião, ó. Para o professor Pasquale, é preciso ler
para escrever bem. Não apenas os clássicos, ele fala especialmente os clássicos, mas não apenas eles, tá? Então, aqui, ó, um dos requisitos para que uma pessoa escreva claramente é ler bastante, especialmente os clássicos. A recomendação é do professor de língua portuguesa, Pasquale Cipro Neto. Aí aqui ele vai explicar como ele chegou no Pasquale Cipro Neto, né? Ele fala do evento na Unicamp, aqui, ó. Então, ele trabalha esse evento na Unicamp, ele fala que para escrever bem, as pessoas devem ter conhecimento linguístico de outros textos, jornal, bula de remédio, rótulo, que é fundamental saber também pensar para escrever. Aqui ele dá uma opinião sobre o uso da internet, né? Então ele não te dá nenhum conselho, mas ele parte de uma referência concreta, que é uma referência informativa. O objetivo de uma notícia é informar. Por isso que é sempre bom a gente olhar a fonte. E aí, a partir desse objetivo, que é predominantemente informativo, ele ainda usa argumentos. Então, ele fala assim, ó, a internet acabou sendo um problema, né? A internet trouxe ali alguns problemas para as pessoas que se valem desse recurso linguisticamente. Então, eu tenho lá motivo, Unicamp, ele trabalha a Unicamp ali, basicamente, é o motivo do evento, tá? Essa notícia tem caráter informativo, o texto é predominantemente informativo, argumentativo, porque ele tem teses a serem defendidas. Flávia, me dá um exemplo de um texto injuntivo. Estude de maneira correta, acorde cedo, faça questões com muita frequência, mensure o seu desempenho. Uma das características da injunção é o uso de verbos no imperativo ou de verbos no infinitivo, porque basicamente a injunção está dando ordem, está dando uma instrução mesmo para aquele que está se valendo do texto, beleza? Ah, Flávia, um exemplo de uma sequência narrativa. Uma notícia pode ser narrativa, só que, por exemplo, vou noticiar a morte de alguém, vou noticiar um acidente. No dia 23 de fevereiro, um carro em alta velocidade atropelou 2 mulheres na rodovia, não sei qual. Então, quando a gente fala um carro em alta velocidade atropelou 2 mulheres, a gente tem ali um componente de notícia, mas com características narrativas, onde, quando, quem, por quê, né? Ah, ele estava em alta velocidade. Então, a gente já tem componentes narrativos. E componentes descritivos. Ah, então eu vou descrever uma determinada capital brasileira. Eu vou falar, por exemplo, que no Rio de Janeiro a gente tem áreas com ainda preservação de Mata Atlântica mesmo dentro da capital. Essas áreas, por exemplo, apresentam concentração de determinadas espécies. Aí, quando você está falando dessa forma, você está descrevendo um determinado pedacinho do Rio de Janeiro que se manteve ali preservado. E existem, né, áreas preservadas dentro do Rio nesse sentido. Então, aqui, na nossa questão, a gente tem como resposta um texto informativo, porque era uma notícia, e com características argumentativas, porque o autor defende uma tese. Todo mundo consegue perceber e sustenta essa tese com argumentos, né? Com base nos conceitos de gêneros textuais, então, já estava falando lá que era uma notícia. É correto afirmar que o texto aqui, né, é reconhecido como uma biografia? Claro que não, né? Ele está contando uma história da vida do professor Pasquale? Não. Uma tese acadêmica por apresentar a percepção do professor Pasquale? Claro que não, porque não traz dados, nada relacionado a isso. Didático, em razão da finalidade pedagógica do texto, ele não tem uma finalidade pedagógica, né, gente? Então, na verdade, não há essa finalidade pedagógica. Agora, olha aqui, ó, já estava falando de novo, o texto é não literário e informativo, ele é informativo.
Eu achei aqui, vamos dizer assim, só mal feito. Tinha que falar assim, não literário e informativo, em razão de características informativas e da sua natureza social. O texto tem natureza informativa. Concorda comigo que essa questão repete a anterior? Palestra, em razão do diálogo do professor Pasquale com os ouvintes no evento. Não houve isso no texto, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, não há diálogo no texto. Então, não temos absolutamente nada disso, beleza? Então, neste caso aqui, a gente tem um texto não literário e informativo, que é a base da notícia mesmo. Aí depois eu tenho uma questão de acentuação gráfica, um conteúdo já mais ameno, né? Com base em seus conhecimentos em ortografia oficial, é correto afirmar que a palavra além, então, além é uma oxítona terminada em "em", presente no texto, recebe acento gráfico pelo mesmo motivo que... Aí a gente vai fazer todas para pensar no que seria melhor aqui. Café é uma oxítona terminada em "e". Assembleia perdeu acento, é uma paroxítona terminada em "a", e não deve ser acentuada, né? Pôde é um caso de acento diferencial. Cantem, a sílaba tônica é o can, então cantem é uma paroxítona terminada em "em". Não se acentuam as paroxítonas terminadas em "em". E tem é um acento diferencial de plural, né? Então, tem acento diferencial de plural. Flávia, nesse contexto, qual que eu devo marcar? Obviamente, café. Os dois casos aqui trazem palavras o quê? Oxítonas, né? No caso de tem, você tem uma justificativa para o acento que não é a mesma de além. A palavra tem, ela apresenta acento exatamente por fazer-se diferente de tem singular. Então, não é o mesmo caso aqui. Vamos só pensar aqui num resuminho de acentuação gráfica. Eu tenho as regras gerais e as regras especiais, né? As regras gerais prevalecem sobre os casos, o que? Especiais. Fazer um mapinha, né? Então, casos gerais, o que vai acontecer aqui para mim? Eu vou ter monossílabos tônicos, oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas. Então, monossílabos tônicos, oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Monossílabos tônicos, quais vão ser acentuados? Terminados em A, E, O, seguidos ou não de S. Então, acentuam-se os monossílabos tônicos terminados em A, E, O, seguidos ou não de S. Oxítonas, quais são as oxítonas acentuadas? Terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S, mais em e ens. Então, além, por exemplo, entra aqui e café também, né?
Paroxítonas terminadas em LNRX e US. Ão, PS e ditongo. Posso aqui também fazer por exclusão. Quais são as paroxítonas acentuadas? Todas. Exceto as terminadas em A, E, O, seguidos ou não de S, né? Em e ens. Então, todas, exceto as terminadas em A, E, O, em e ens. Então, posso colocar isso aqui também, que é uma outra forma de a gente expor a mesma regra. Proparoxítonas, quem são acentuadas? Todas as proparoxítonas devem receber acento gráfico. Então, beleza. Essas aqui são as regras gerais de acentuação gráfica e aí eu tenho os casos, o quê? Especiais. O que eu vou ter nos casos especiais? Ditongos abertos. Em oxítonas ou monossílabos tônicos. Hiato tônico I ou U longe de NH, sozinho ou com S. Não tem todas essas especificações. E acento diferencial. Esses são os casos especiais que a gente vai ter. Então, eu posso ter, por exemplo, véu, céu, constrói. Essas palavras mantiveram acento. Hiato, saída, balaustre. E acento diferencial por, verbo. Pôde, passado do verbo poder. Tem, vem. O acento de forma e o acento de demos são considerados acentos facultativos, tá? Vou assim separar, porque esses daqui são facultativos. Tem, vem, formas de plural dos verbos ter e vir, respectivamente. Então, quando eu penso em acentuação gráfica, e é uma matéria simples, mas ao mesmo tempo bastante explorada em prova, eu vou sempre me preocupar com a justificativa do acento gráfico, porque o que normalmente vai se cobrar é a justificativa. Então, a gente tem acentuam-se os monossílabos tônicos terminados em A, E, O, seguidos ou não de S. Acentuam-se as oxítonas terminadas em A, E, O, em e ens. Paroxítonas LNRX e usa ão, PS de tongo. E proparoxítonas todas. Então, no caso aqui das paroxítonas, a gente pode usar contrário das oxítonas, né? Isso aqui pode ser usado, que é o contrário das oxítonas, que é uma referência interessante aí pra gente também. E aí a gente fechou esse esqueminha e confirmamos a marcação que a gente fez, que é o seguinte: a nossa regra aqui, ó, além, né, e café acentuam-se, nossa regrinha vai ser assim, acentuam-se as oxítonas terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S, mais em e ens. Então, acentuam-se
as oxítonas terminadas em A é O, seguidos ou não de S, em e ens, de modo que a nossa resposta realmente seja a letra A. Então, você vai sempre avaliar as palavras que compuserem lá suas alternativas para enxergar aquilo que faz mais sentido para você, beleza? E aí, na sequência, a gente tem o seguinte: quanto à lógica de coesão natural, referencial, endofórica. Nossa, Flávia, coesão de natureza referencial endofórica, não faço nem ideia do que seja isso. Então, antes da gente trabalhar essas palavrinhas, vamos observar como é que essa remissão pode ser feita, tá? Presente no texto, é correto afirmar que para fazer remissão ao professor Pasquale, predominância de remissivo por pronominalização, repetição, adverbialização, adjetivação ou numeralização. Eu vou te mostrar primeiro o que são essas referências, tá? Só para você ter uma ideia, repetição é a única que você sabe, né? Vamos supor que eu tivesse assim, ó. Passar para essa folhinha aqui. Só para você entender melhor essa lógica, né? Vou ter que colocar algumas referências aí, tá? Aqui, ó, o professor Pasquale deu grandes contribuições à língua portuguesa. Ele merece nosso respeito. Ele é uma coesão referencial por pronominalização. O professor Pasquale é um gênio. Um gênio é um substantivo em contribuições linguísticas. O mestre, que é o professor Pasquale, todas essas referências são referências de nominalização. Aqui foi usado um pronome na retomada. Na nominalização, ó, foram usados substantivos na retomada. Retomar o professor Pasquale por um advérbio não vai ter jeito, tá? Dá para retomar o Brasil. O Brasil é um país rico. Então, o Brasil é um país rico com falta de investimento em setores estratégicos como a educação. Aí eu falo assim, aqui... Segmento, ó, seria substantivação para educação. Aqui pouco se investe no segmento. Aqui, tá retomando Brasil, é uma coesão referencial por adverbialização. Né? Então, retomada por advérbio. Então, tenho aqui formas de retomadas. A outra seria repetição mesmo. Poderia usar um numeral para fazer o segundo, o primeiro, né? Vamos supor que eu tivesse assim, ó. Então, aí, ó, fizemos uma referenciação por numeralização. E o último aqui, numeral também, tá? Luiz, Pedro e José, ó, retomadas por número, né? É só porque, às vezes, o menino não sabe nem quem eu tô falando aqui, né? Então, só para... Poderia retomar por um adjetivo também. Só para você entender o que é. Então, eu tenho uma coesão endofórica. Endofórica quer dizer dentro do texto, né? Esofórica, fora do texto.
E eu quero saber como é que essa coesão se deu no texto. Aí você tem que voltar ao texto, porque ele perguntou aqui predomina. E é em referência ao professor Pasquale. Então, vamos pegar aqui e a gente vai entender como é que isso aqui aconteceu no texto. Não tinha um outro jeito mais fácil de fazer, não. O professor Pasquale, ele quer isso aqui, ó. Um dos requisitos para que uma pessoa escreva claramente é ler bastante, especialmente os textos claros. A recomendação é do professor de língua portuguesa, Pasquale Cipro Neto. Acrescentou de língua portuguesa, mas continuou com o nome dele, ó. Idealizador do programa Nossa Língua Portuguesa, exibido pela TV Cultura. Pasquale, nome, que é colunista da Folha de São Paulo, esteve na Unicamp na tarde desta terça-feira, onde ministrou palestras sobre o tema redação fluente, raciocínio, requisitos essenciais em textos acadêmicos. O convite para que Pasquale, é o nome dele, tá vendo? Fosse à universidade, papapá. Tem nenhum pronome por enquanto. De acordo com Pasquale, os clássicos são sempre uma ótima referência para quem quer aprender e escrever, a despeito de seus autores sejam brasileiros ou estrangeiros. Uma sociedade que despreza os clássicos, aqui tem uma citação, né? Uma sociedade burra, seja ela acadêmica ou não. Esse ela está retomando sociedade, tá vendo? E é uma pronominalização. O Brasil, infelizmente, tem desprezado os clássicos. Muita gente acha que para escrever bem tem que ter esse conhecimento linguístico, papapá. Aí até aqui ele não falou nada de Pasquale, tá? Sobre o uso da internet como ferramenta para o exercício da leitura, Pasquale, ao nome dele, citou o filósofo, linguista e escritor Humberto Eco, falecido em fevereiro deste ano, que afirmou que a rede mundial de computadores deu voz aos imbecis. A internet é muito mal utilizada, embora, aí ele faz uma citação do Pasquale, né? Possa ser uma ferramenta maravilhosa. A linguagem da internet, disse Pasquale, é ótima para uma dada situação, mas as pessoas não podem achar que ao dominar somente esse código, o esse, né, que seria a linguagem da internet, é uma endofórica pronominal, a vida estará resolvida. Não é possível escrever um texto acadêmico com linguagem da internet. É preciso ter um guarda-roupa linguístico amplo. Não dá para achar que com uma roupa apenas eu posso ir a todas as situações. Então, se a gente observar, estava fácil perceber no texto que o componente de retomada foi a repetição, coisa que você não deve fazer na sua redação, né? Então, o componente aqui vai ser a repetição. Te dei exemplo de pronominalização, adverbialização, nominalização, que podem ser adjetivos ou substantivos, a depender da classe, né? Numeralização, que seria a repetição por numeral, beleza? Então, aqui nós fizemos basicamente, aqui, ó, tá vendo? Algumas retomadas para você perceber o que ele estava falando. E repetição é quando você se vale da própria palavra mesmo. Então, vai repetir os termos. Aqui, ó, posso só aproveitar para fazer mais uma revisão com vocês, porque depois cai, né? A gente já aproveitou essa referência. Eu tenho o que a gente chama de coesão referencial. Ela pode ser endofórica e pode ser esofórica. Endofórica faz referência a elementos de dentro do texto. Esofórica, a referência está fora do texto. E essas duas formas de coesão, elas ainda vão ter outros nomes. Endofórica, anafórica, faz uma referência à retomada anterior, né? O termo vem antes, né? Catafórica, eu sempre penso em catapulta, tá para frente, o referente está depois. Só que depois no texto, os dois casos. E endofórica, o referente está fora do texto. Então, isso aqui é deítico. É um pronome deixis, né? Então, imagina que eu tivesse assim, ó. Amar. Esse é meu desejo, referente anterior, né? Meu desejo é este.
dois pontos, amar. Tá no texto, mas é posterior, né? Agora, neste mês comemora o aniversário de casamento. O mês em que estamos é o mês de julho. Então, neste mês comemora o aniversário de casamento. A referência é externa. Você sabe pelo tempo, porque nós estamos no mês de o quê? Julho. E meu aniversário de casamento esse ano não foi muito bom, não. Meu marido me botou na cozinha, né? Eu falei, marido, eu queria um fim de semana romântico. Ele, então, vamos para a nossa casa, você vai ser a cozinheira. Não achei nada romântico, não achei nada engraçado, não gostei, né? Esses homens estão terríveis. Depois reclama, né? Fala assim, gente, as mulheres não estão querendo nada. Ué, claro, se comemorar aniversário de casamento com você cozinhando, não teve graça nenhuma. Olha aqui, só marcar uma referência externa no texto que vocês leram para fazer sentido para vocês, ó. Aqui, ó, Pasquale citou o filósofo, linguista e escritor Humberto Eco, falecido, olha aqui, ó, em fevereiro deste ano. Tá vendo essa referência aqui? O ano não está escrito no texto, o ano está escrito aqui, ó. Ou seja, essa referência de data de publicação do texto é uma referência esofórica, é uma referência deítica, beleza? Então, o texto aí, ele não trouxe que o ano da morte de Humberto Eco era 2016. Você soube dessa referência a partir da data de publicação do texto, beleza? Então, só para você ter uma referência aí na própria prova de um mecanismo deítico, beleza? Bom, então, revisamos um pouquinho esses conceitos, né, que podem ser cobrados. A gente sabe que realmente eles, né, vamos dizer assim, têm ganhado um certo prestígio. Revisamos alguns aspectos de retomada, nominalização. Nominalização, gente, podem ser substantivos ou adjetivos. No caso aqui eu usei substantivos, tá vendo? Então, é a mesma forma, só que depende do que a gente está usando. E agora nós vamos para a próxima questão. Ainda sob a perspectiva da organização textual por meio da coesão, é correto afirmar que há no texto predominância de remissão ao professor Pasquale. Então, quero saber como é que é essa predominância. Gente, ela é anafórica, porque basicamente essas referências foram posteriores, né? Tava lá, sempre assim, ó. Primeiro aqui no título, aí elas foram assim, ó. Toda vez que apareceu o Pasquale, estava retomando algo que veio antes, né? Foram feitas retomadas. No título já aparecia professor Pasquale e essas referências foram retomadas. Ó, esofórica e deítica, a mesma coisa. Expletiva, um termo desnecessário dentro do texto, que não precisaria para a compreensão do texto. Não é o caso, né? A gente precisaria do professor Pasquale lá para fazer sentido o que você estava lendo. Então, olha o que aconteceu aqui. Para o professor Pasquale, é preciso ler para escrever bem. O professor de língua portuguesa está retomando aqui, ó. Aí, Pasquale, esse, tá sempre assim, retomando, tá vendo? Então, fazem referência à primeira ocorrência, né? Num fluxo de retomadas. Então, a gente fala que aqui a propriedade é predominantemente anafórica. O texto tem outros elementos, tem elemento esofórico, por exemplo, deítico, dependeria do pedaço que eu pegasse. O pedaço que eu peguei é anafórico, né? Essas palavras todas a gente já explicou. Só expletivo, que é um termo, aqui ó, exemplos de expletivos, tá? Posso ter um que expletivo, ele está aparecendo combinado com o verbo ser, na verdade é gostamos
de coisas simples. Então, é de coisas simples que gostamos. Posso ter um se expletivo. Acabou-se a paz naquele local. A paz naquele local acabou. Então, aqui a gente tem um se expletivo. Posso ter a contração do expletiva. Isso pode ser suprimido sem prejuízo do sentido. Posso ter artigo expletivo. Em frases interrogativas. Então, eu tenho várias possibilidades aí de termos expletivos. Eles são desnecessários à construção da frase e ocasionalmente servem para melhorar a sonoridade e conferir um pouco mais de ênfase dentro do contexto oracional. Então, a função básica de um expletivo é melhorar a sonoridade da frase e conferir ênfase àquele contexto. Não possuem função semântica nem sintática, tá? Então, eles não têm função semântica e nem exercem uma função sintática dentro da frase, beleza? Então, compondo aí o que a gente estudou. Aí eu tenho lá assim, ó, desta fala do professor Pasquale, uma sociedade que despreza os clássicos é uma sociedade burra, seja ela acadêmica ou não. O Brasil, infelizmente, tem desprezado os clássicos. Muita gente acha que para escrever bem, basta ter o conhecimento linguístico do dia a dia, o que é uma tolice profunda. Então, ele está dando opinião, né? Além dos clássicos, é preciso ler outros textos. Então, ele fala que os clássicos especialmente, mas tem que ler outros. Jornal, bula, rótulo, de sucrilhos. É fundamental estar informado de tudo o que for possível e compreender as linguagens todas. Obviamente, para escrever bem é preciso pensar. O exercício mental constante nos faz descobrir a concatenação mental das coisas e também das palavras, das frases, dos textos. Pode-se inferir que, então, desta fala, trata-se de uma questão específica. O professor Pasquale defende os clássicos como fundamentais para o exercício do pensamento. Ele fala que para escrever também é preciso pensar. Aqui, ó, infelizmente, o Brasil tem desprezado os clássicos. Quem despreza o clássico, né, a sociedade que despreza o clássico, acaba sendo uma sociedade burra. Então, na visão dele, a gente pode inferir, é uma inferência possível, que a defesa dos clássicos está associada à profundidade do pensamento. Mas vamos ver as outras. É essa já, tá, gente? Mas eu vou mostrar as outras para eliminar com vocês. O professor Pasquale despreza gêneros textuais coloquiais. Isso não é verdade, porque ele fala que todos os gêneros devem ser lidos. Ó, só colocar um marca-texto amarelo aqui pra gente. Textos, jornais, bulas de remédios, rótulo de sucrilhos, aqui ó, pode ser mais coloquial. É fundamental estar informado de tudo, então ele não despreza. Essa daqui contradiz o texto, né? Então não tem nada disso. Despreza, não, contradiz o texto. O professor Pasquale entende como única fonte de conhecimento os textos clássicos. Única não. Ele fala especialmente os clássicos, mas há outras. Então, ele menciona a necessidade de outras fontes. Ele fala que a gente tem que estar informado sobre tudo. Textos como jornal, bula, etc., são infinitamente inferiores do ponto de vista informacional. Ele não fala isso, ele fala que a gente tem que dar preferência aos clássicos, mas ele não fala que é infinitamente o quê? Inferior. Não, extrapola o texto aqui, né? Então, não há essa informação no texto. A leitura é mais importante que a escrita. Não há essa informação no texto. Ele está mostrando o que você tem que fazer para escrever bem. Ele explica que ler é necessário para escrever bem.
Logo, única resposta possível, porque você conseguiria facilmente eliminar as demais. Letra A, de amanhã vou estudar português o dia todo e eu estarei aqui com vocês fazendo isso. Então, letra A de adoro português, de amo estudar, porque você precisa passar. E para passar não existe milagre, o estudo é o caminho. No excerto, o convite para que Pasquale viesse à universidade partiu do professor Celso Dalre Carneiro, coordenador do programa de pós-graduação em ensino de História de Ciências da Terra, do Instituto de Geociências. Sob a ótica da coesão de natureza sequencial, Flávia, o que é a coesão de natureza sequencial? É a que usa conectores, né? Por isso que ela é chamada de sequencial, ó. Coesão estabelecida por sequências de orações. Então, na verdade, a gente está falando no encaixe de orações. Então, sob a ótica da coesão de natureza sequencial, entende-se que houve adequada correlação na sentença linguística entre os seguintes tempos verbais. Então, imagine o seguinte, só para você entender o que ele está perguntando aqui. Quando eu estabeleço relações, ó, só para você entender o que ele está falando, porque às vezes o aluno não consegue nem perceber o que ele falou. Observe o seguinte, eu estou unindo uma oração subordinada a outra oração, no caso aqui, a oração principal. No meu caso, estou sempre fazendo assim. Bom, eu preciso correlacionar os verbos que estão compondo o período. Quando eu chegar, farei a tarefa. Futuro do subjuntivo, conjugado aqui, né? Combinado com futuro do presente do indicativo. Então, aqui, ó, eu usei um futuro do subjuntivo combinado com o futuro do presente do indicativo. É isso que ele está te perguntando, tá? Quando eu cheguei, aí tinha que ser cheguei, ó, fiz a tarefa. Só estou te mostrando que o verbo da oração principal define esse, né? Quando eu cheguei, fiz. Então, cheguei, pretérito perfeito do indicativo e cheguei também é pretérito perfeito do indicativo. Se ele chegasse no horário, faria a tarefa. Chegasse, futuro, pretérito imperfeito do subjuntivo, combinado com futuro, aqui futuro, do pretérito do indicativo. Então, o que ele está te perguntando diz respeito à correlação entre tempos e modos verbais, e essa correlação também se estabelece na coesão sequencial, porque a oração principal define como o verbo da oração subordinada será conjugado, né? Ela que vai articular isso, ó, tá vendo? Quando eu chegar, farei a tarefa. Quando eu cheguei, fiz a tarefa. Se ele chegasse no horário, faria a tarefa. Eu tenho combinações diferentes a partir do verbo da oração principal. E por que eu deixei o da principal, embora ele tenha vindo aqui em segunda posição? Porque a principal é a oração mais importante, então ela que manda, né? Pretérito aqui, presente aqui, beleza? Então, vamos agora entender o que eu tenho aqui de formas verbais. O convite para que Pasquale viesse, pretérito imperfeito do subjuntivo, à universidade, partiu, pretérito perfeito do indicativo, do professor Celso Darré Carneiro, coordenador do programa de pós-graduação em ensino, taranana. Então, eu só queria saber isso aqui, ó, viesse e partiu. Sob a ótica da coesão de natureza sequencial, entende-se que houve adequada correlação na sentença linguística entre os seguintes tempos. No fundo, a questão cobrou tempos verbais. Então, ela queria que você soubesse tempos. Terminou em SS, pretérito imperfeito do indicativo. Então, pretérito imperfeito do indicativo é a minha forma, né? E aqui partiu pretérito perfeito do indicativo, de modo que a gente vai ter uma combinação aqui, só que aqui é subjuntivo, tá? Pretérito perfeito, só que aqui tá errado, né? Aqui tá os dois errados.
Aqui estava certo, mas tem que ser essa daqui. Por que tem que ser essa daqui? Imperfeito do subjuntivo, que é o SSE, pretérito imperfeito subjuntivo com pretérito perfeito do indicativo, beleza? De modo que a resposta seja a letra C. Então, no fundo aqui, gente, ele cobrou foi mais o seu conhecimento acerca de tempos e o quê? Modos. SSE, pretérito imperfeito do subjuntivo. Iria, futuro do pretérito do indicativo. Ra com acento ire vão formar futuro do presente do indicativo. R, futuro do subjuntivo. Tudo que é imperfeito merece uma vainha, porque já era, todos esses vão formar pretérito imperfeito do indicativo. Então, isso aqui eu estou deixando para vocês algumas marcas de desinências verbais que são mais comuns em prova e que você pode decorar. Né? Algumas marcas de desinências aí. A questão foi muito mais de verbo, né, gente? Então, aqui, ó, chegasse pretérito imperfeito subjuntivo, com faria futuro pretérito indicativo. No caso da questão, viesse pretérito imperfeito subjuntivo com partiu, que é pretérito perfeito do indicativo. De modo que a nossa resposta seja a letra C, de continuarei o quê? Estudando até tomar posse. E é assim que a gente faz, tem outro jeito não. Aí na questão 8, olha o que a gente tem. A respeito do excerto sobre o uso da internet como ferramenta para o exercício da leitura e da escrita, Pasquale citou o filósofo, linguista e escritor Umberto Eco, falecido em fevereiro deste ano. A gente já sabe que isso aqui é um deítico, né? Que afirmou que a rede mundial de computadores deu voz aos imbecis. É correto afirmar que a ocorrência da vírgula após o termo Umberto Eco justifica-se por introduzir. Então, a ocorrência da vírgula aqui, ó, aqui, tá? Falecido em fevereiro deste ano. Então, quero saber por que a gente usou vírgula aqui. Essa questão aqui é maldade. Bom, seguinte, gente. Isso aqui eu sei que é uma oração, tá? Falecido em fevereiro deste ano é um caso de oração reduzida de particípio. Bom, eu sabia que não era vocativo, porque não era um chamamento. Eu sabia que não era sujeito de jeito nenhum, porque Pasquale citou o filósofo, então o sujeito era Pasquale. Então, isso aqui estava eliminado. Citou o filósofo, linguista e escritor Umberto Eco. Aqui é o objeto direto, esse termo não. Então, eu já sabia que o objeto direto era Umberto Eco. Beleza? Dativo de posse, de jeito nenhum, porque não está indicando o quê? Posse. Então, não existe aqui, né, uma situação de indicação de posse. Então, esse também não era. Bom, sobrou a letra E e eu aceito a letra E como resposta porque é a que sobrou. Agora, vamos lá. A questão não é das melhores. Por quê? Como ele colocou aqui adjunto adnominal oracional, essa oração não poderia estar entre vírgulas. Porque é o seguinte, a oração que está aqui, ela é adjetiva. E as orações adjetivas, elas podem ter duas funções básicas. A função de aposto, exatamente quando elas estão entre vírgulas e, portanto, explicam o termo antecedente. E a função de adjunto adnominal, quando elas não estão entre vírgulas e restringem o termo antecedente. Então, a verdade é que essa questão ela tem erro e deveria ter sido o quê? Anulada. Ela não foi anulada, muito provavelmente por quê? Porque as demais alternativas eram elimináveis. Então, quando você vai cortando as alternativas ali, a gente acaba tendo
uma referência diferente, mas ela não está correta. E aí eu tô deixando isso claro porque eu não posso explicar para você errado, né? Então, o que acontece é o seguinte, eu tenho uma oração aqui, beleza, como era oração, era que eu ia marcar, as outras eu já sabia que estava errado. Mas funciona assim, ó, oração adjetiva, tá? Restritiva, desenvolvida, qualquer tipo. Elas podem ser explicativas, e aí vão vir entre vírgulas, né? Que é o caso ali. Ou restritivas. Sem vírgulas, normalmente sem vírgulas, né? O que acontece é que as explicativas vão ter função de aposto. E as restritivas vão ter função de adjunto adnominal. Então, basicamente, eu tenho que pensar nessas funções. Função de aposto para uma oração adjetiva explicativa, função de adjunto adnominal para uma oração adjetiva restritiva, beleza? Logo, isso aqui não está certo, é a resposta que sobrou. Só para você não achar que eu estou te explicando errado, tá? A questão deveria ter sido anulada. Esse falecido em fevereiro deste ano é uma oração reduzida de particípio com função explicativa. Se tem função explicativa, a resposta deveria ter sido assim, ó, uma oração, né, adjetiva com função explicativa. O melhor seria uma oração adjetiva com função explicativa. É o que explica aí a utilização de vírgulas. Eu não posso mudar a questão, mas eu posso explicar que ela não está mal feita. Ela não está bem feita. O que eu posso te dizer é o seguinte, talvez por eliminação você chegasse ao raciocínio que a banca fez, ainda que ele não seja o raciocínio mais pleno do mundo. Flávia, isso acontece muito? Não precisa ficar desesperado com isso, que é igual eu falei, às vezes por eliminação a gente vai. Só que, como especialista no assunto, eu tenho a convicção de que essa questão tem problemas, né? Lógico. Bom, ainda sobre o excerto, sobre o uso da internet como ferramenta para o exercício da leitura e da escrita, Pasquale citou o filósofo, linguista e escritor Humberto Eco, falecido em fevereiro deste ano, que afirmou que a rede mundial de computadores deu voz aos imbecis. Pode-se afirmar que as orações falecidas em fevereiro deste ano e que afirmou possuem, olha o que acontece, as duas vão ser basicamente, gente, a mesma, vamos dizer assim, a mesma função. E as duas vão ter função adjetiva, né? Falecido em fevereiro deste ano. Quem? Humberto Eco. Que afirmou? Quem que afirmou? Né? Humberto Eco. Então, neste caso aqui, eu tenho duas orações adjetivas explicativa, essa reduzida de particípio, né? E aqui, introduzida por um pronome relativo, oração subordinada adjetiva, explicativa também, só que ela é desenvolvida, né? Desenvolvida só porque ela apresenta um conector. Então, essas duas orações apresentam a mesma função, qual seja, uma função adjetiva. Então, o certo aqui, ó, você vê que até a questão 9, ela meio que já explica a 8. O certo é que viesse aqui falando que as vírgulas ocorrem aqui para separar uma oração adjetiva explicativa. É essa a justificativa correta, né? Então, aqui a gente tem vírgulas para separar oração adjetiva explicativa. Bom, como havia na sua prova duas questões, né, versando sobre este conteúdo, nada mais justo do que a gente revisar esse conteúdo. Vamos lá, pensar nas orações adjetivas.
geral, elas são introduzidas por pronomes relativos, mas elas podem ser reduzidas, né? Podem ser reduzidas. Aí, quando reduzidas, não apresentam conector. Beleza, então essas orações podem ser reduzidas, né? Então, vamos supor que eu tivesse assim, ó. A decisão tomada pelo juiz agradou a todos. A decisão tomada pelo juiz, a decisão que o juiz o quê? Tomou. Então, a decisão tomada pelo juiz, a decisão que o juiz o quê, gente? Tomou. E aí é uma oração reduzida de particípio. No caso aqui, eu coloquei ela sem vírgula, então ela é uma oração subordinada adjetiva restritiva, porque está sem vírgula. Inclusive, quando eu penso em oração adjetiva, a gente está pensando num caso clássico de mudança de sentido, né, gente? Por causa da pontuação mesmo, clássico de mudança de sentido. Bom, então as orações adjetivas se dividem em dois tipos, quais sejam explicativas, restritivas. As explicativas vêm entre vírgulas, funcionam como aposto, e se referem a um conjunto unitário, um elemento só, ou a uma generalização. Eu sempre brinco e falo, Humberto Eco é um conjunto unitário, é o caso que a gente tinha aqui. A explicativa, ela se refere sempre a 100%. Conjunto unitário, ela está lá se referindo ao conjunto todo. Um conjunto com vários elementos, a oração explicativa está se referindo ao conjunto todo. Sempre 100%. No caso das restritivas, sempre vai ser menos de 100%. Por quê? Porque aqui a gente vai estar sempre se referindo a uma parte de um conjunto maior. Então, se eu tenho um conjunto aqui, a restritiva vai estar sempre fazendo uma designação da parte e não do conjunto todo. Restritivas não vêm entre vírgulas. Funcionam como adjuntos adnominais e se referem a uma parte de um conjunto maior. Então, vão fazer referência a uma parte de um conjunto que maior. E a supressão, a inclusão de vírgulas altera o sentido, né? Então, vamos supor que eu tivesse assim, ó. Se eu tirar a vírgula, eu mudo o sentido. Os amigos que fiz na infância, quer dizer, eu tenho alguns que eu fiz na infância e outros que não. Os amigos que fiz na infância com vírgula, todos eles foram feitos na infância e todos são fiéis. Então, os amigos que fiz na infância, quer dizer, todos os meus amigos foram feitos na infância. Os amigos que fiz na infância, só os que eu fiz na infância, uma parte dos meus amigos. Então, a colocação ou a supressão das vírgulas também
vai projetar aí sentidos diferentes e isso despenca na sua prova, é uma coisa também que você tem que saber, beleza? Então, as orações adjetivas representam um caso clássico de mudança de sentido, colocar ou suprimir vírgula vai alterar esse sentido, tá? Então, em geral, elas são introduzidas por pronomes relativos, mas elas podem ser reduzidas e aí não vão apresentar pronome relativo, né? Vão ter gerúndio, particípio ou infinitivo, que é característica de oração reduzida. Beleza? Pensou nisso tudo? E aí, revisou a oração, né? Vai, então, para a questão 9, conferir a sua resposta. As duas orações realmente são adjetivas, explicativas, porque estão entre vírgulas. Uma é reduzida, porque apresenta verbo no particípio e não tem conector. E a outra é desenvolvida, porque apresentou um pronome relativo, beleza? E aí a gente já revisou isso, que é uma matéria que realmente cai muito. Aí vamos para a 10ª questão, que é uma questão de redação oficial e que cobrou um conteúdo bem simples, que era o uso de pronome de tratamento em comunicações formais. Acerca de seus conhecimentos, pode-se afirmar que o pronome de tratamento adequado a um texto destinado a um diretor de escola é. Então, seu conhecimento de pronome deve oportunizar essa resposta, né? Então, você precisa ter conhecimento acerca da matéria chamada o quê? Pronome. Não precisa saber outra coisa que não. Vamos dizer assim, um menino que estudou o básico de pronomes, ele já sabe aqui qual é a forma adequada de tratamento nessa situação de um diretor de escola. Então, Flávia, para eu me referir a um diretor de escola, qual é a forma adequada de pronome? Vossa Senhoria, beleza? Só para você ter uma ideia, então vamos tentar aqui separar o básico para vocês, tá? Vossa Excelência. Isso aqui eu tô com base na aula de pronome, né, gente? Porque se a gente considerar o decreto do nosso presidente Jair Bolsonaro, o que vai acontecer? Ele deu uma mudadinha na regra dos pronomes. Ele colocou no decreto de 2019 que não há necessidade de se usar o pronome Vossa Excelência em nenhuma situação dentro do Poder Federal. E, nesse caso, ele fala que o único pronome satisfatório para as comunicações produzidas dentro da administração pública federal é senhor seguido cargo. Né? Mas a gente pensando em pronome mesmo, imagina o seguinte, aula de pronome, matéria, pronome. Não mudou a regra por conta do decreto não, tá? E o decreto também se restringe às comunicações em ambiente federal, tá? Então, eu tenho aqui Vossa Excelência, altas autoridades do governo, né? E altas autoridades das Forças Armadas. Então, aqui, para designações da gramática, presidente. Ah, mas o presidente fez um decreto em que ele abriu mão desse título, é verdade. Mas aí tem que constar lá no seu edital que ele está cobrando isso, porque senão não pode cobrar, não. Se for só português. Juiz, senador, ministro, governador, prefeito. Secretários de estados, cônsules. Ainda Vossa Excelência, tá? Altas autoridades das Forças Armadas. Então, ministro da Guerra, marechal, general. Então, as patentes que vão requerer esse tratamento, tá? Ah, Flávia, e o que sobra para Vossa Senhoria? Os demais cargos, por exemplo, militares, os demais cargos e funções públicas. Então, oficiais militares até a patente de coronel, Vossa Senhoria, major, capitão, aspirante a oficial, diretor de repartição pública, chefe de seção. Então, na verdade, você tem que saber assim, o que é Vossa Excelência. Não sendo Vossa Excelência, o que a gente vai usar vai ser vossa o quê? Senhoria. Demais ocupantes de cargos de natureza pública ou privada devem ser designados por vossa o quê? Senhoria. Então, aqui a gente pensou em um diretor da escola,
logo, Vossa Senhoria. Essas alterações têm que ser solicitadas, tá? Então, tem que ser um decreto, né, relacionado a isso aqui, que foi editado em 2019, tá? Então, atenção para comunicações em âmbito federal, houve alterações, mas elas precisariam ter sido pedidas no seu edital. Fora isso, obviamente, não vai ser cobrado. Então, acerca de seus conhecimentos, pode-se afirmar que o pronome de tratamento adequado, o seu conhecimento é acerca da aula de pronome. Então, acerca de seus conhecimentos, pode-se afirmar que o pronome de tratamento adequado a um texto destinado a um diretor da escola é Vossa Senhoria. Demais ocupantes de cargos públicos ou privados devem ser designados por Vossa Senhoria. E a exceção aí se faz para altas autoridades do governo federal, altas autoridades do governo estadual, altas autoridades do governo municipal, né, o prefeito, enfim, cargos de natureza especial, secretários de Estado, cônsules, ministro. Então, as especificidades é que caracterizam a exceção e que vão compor aí um ambiente de maior formalidade para se usar a Vossa Excelência. O mesmo vale para altas autoridades das Forças Armadas. E cargos até coronel vão se valer da nomenclatura Vossa Senhoria, beleza? Então, isso aí com base em conhecimento de pronome mesmo, ok? Bom, então revisamos várias coisas, né? Nessa dinâmica de fazer questões e revisar, eu vejo um benefício que é sempre o aluno ter um contato mais real com a matéria. E isso facilita muito para você entender como os conteúdos são cobrados na prova, né? Então, muita energia positiva, terminamos esse bloco com muita coisa boa para, né, vamos dizer assim, você pensar e estudar, gente, porque não existe outro caminho, não. O caminho é estudar, estudar e estudar. Quando você estiver achando que você está estudando muito, lembre-se que o coleguinha pode estar estudando um pouco mais e dê um pouco mais de si mesmo, né? Porque é o que a gente precisa fazer mesmo, não tem outro jeito.